8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Na versão original, Shalom Adonai. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Versículo 30 de João 20. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais, em outras versões, maravilhas, que não estão escritos neste livro. Versículo 31 e último. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Você pode dar um glória a Deus? Jesus chega, pela segunda vez entra na casa dos discípulos, Alexandre. Chega lá, Patrícia, e ele encontra, agora pela segunda vez, ele encontra Tomé. Tomé não estava na primeira vez. E eu peguei algumas coisas a respeito de Tomé. A Bíblia não fala muito de Tomé, mas algumas coisas aqui eu separei para falar para a igreja. Tomé também chamado de Dídimo. Para alguns amigos mais próximos de Tomé, ele tinha o apelido de gêmeo. Ele deveria ter algum irmão que era gêmeo. Era o apelido dele. Foi um dos apóstolos de Jesus e foi ele quem escreveu a carta para os gregos. Então, através de Tomé, os gregos foram alcançados pela palavra. E esse nome Tomé também significa aquele com falta de fé. O negócio é forte. Vemos a história de Lázaro em João 11. Vamos lá para João 11? Volta um pouquinho aí. João 11, olha o que diz. João, depois a gente vai voltar para o 20, mas dá só um pulinho lá em João 11, versículo 16. Eu quero contar um pouco da história sobre esse rapaz que era discípulo e se transformou em apóstolo. João 11, versículo 16. Disse, pois, Tomé, João 11, versículo 16, chamado Dídimo, aos seus discípulos, ou aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Quantos leram essa palavra? Diga amém. Vou repetir. João 11, versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Nesse caso, Lázaro havia morrido, e os discípulos de Jesus caminharam com Jesus até a chegada do lugar aonde estava enterrado Lázaro. E o Tomé diz assim: aonde ele for, nós iremos, mesmo que for para morte. Então a fé de Dídimo, ou Tomé, estava alavancada, estava alta. Mas chegou um momento da vida, igual a Lucimar orou aqui, que chega um momento da nossa vida que a gente desanima, a gente esquece das promessas, a gente não se lembra do que Deus falou conosco e acabamos caindo em algo que o mundo quer e que o diabo quer, que a igreja enfraqueça. Mas pelo nome de Jesus, a igreja não vai enfraquecer, a igreja do Senhor vai estar de pé, e em nome do Senhor Jesus, Ele já está sarando esta nação, e quem crê nisso, digam glória a Deus bem alto. Agora olha para essa pessoa do lado e diga assim: tema da mensagem: não duvide. Quando eu duvido, eu perco as esperanças. Nós estamos vivendo um tempo que a gente está vendo, irmãos, há uma batalha espiritual, não só na igreja, mas no governo do país. Há uma batalha espiritual no TSE, no STF, nas igrejas, na rua. Fizemos o trabalho missionário segunda-feira. Fomos para a Praça da Matriz. Pisamos lá, botei 2 louvores e veio uma chuva. Pá!
acabou. Foi todo mundo para um canto. Mas eu pensei que os moradores de rua, eles foram embora. Não, ficaram todo mundo debaixo das marquises esperando a palavra, esperando o cachorro quente. Estávamos ali e uma pessoa estava numa árvore, um rapaz escuro. Ele olhou para mim de longe e falou assim: pastor, o senhor sabe quem mandou a chuva? Eu falei: sei, Jesus, ele é ele mesmo. E a chuva caiu na hora certa. Tem coisas que faz a gente duvidar, é ou não é? Tem algumas coisas que chegam na nossa vida e falam assim: desiste do casamento, desiste de orar, desiste de buscar, desiste de bater nessa porta de emprego, desiste de estudar, desiste de vir aos cultos, desiste de vir na EBD, desiste de entrar em oração, desiste de subir o monte sexta-feira, desiste de se consagrar. Irmãos, a palavra desistir está em todos os lugares, mas a palavra do Senhor está em nós. Ela é viva e eficaz, ela é pura, ela é limpa, ela é maravilhosa aos nossos olhos. A palavra de Deus está em nós, e nós não somos como Tomé, que tem falta de fé. Pelo contrário, ele se transforma em apóstolo depois de uma vida de esperança, de busca pelo Espírito Santo. Tomé está dizendo no capítulo 11 de João, no versículo 16, dizendo assim: aonde o Senhor for, nós vamos, porque aonde ele morrer, morreremos nós. Lembra dessa palavra de Ruth e Noemi? Lembra dessa palavra? Aonde tu fores, eu vou, e se tu morrer, eu também vou morrer. A palavra de Deus sempre fala isso: morreremos pela obra, morreremos por tudo, galardões nós receberemos. E a Bíblia vai dizer em Mateus 5 que os discípulos morreram com galardão. É isso que o Senhor está preparando para nós hoje. Nós podemos findar a nossa vida nessa terra, mas uma coisa eu não vou duvidar: que em todo tempo o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, é o Deus de Jacó. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o Deus de Jacó. Agindo Deus, quem? Vamos lá, agindo Deus, quem impedirá? O Senhor Deus é conosco. O Deus de Jacó é a nossa esperança. O nosso Deus está conosco. Por isso não duvide. A Bíblia vai dizer no capítulo 19, versículo 17. Volta um pouquinho aí, João, capítulo 19, versículo 17. E havendo eles... E levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. A Bíblia vai dizer que Jesus está sendo crucificado. Jesus está indo para o Monte da Caveira, o Gólgota. Tem até um louvor que diz: no caminho do Gólgota. Ele estava indo para o caminho do Gólgota. Pergunto eu a você: os discípulos estavam ali? Nem Tomé. A Bíblia vai dizer que Tomé não estava na crucificação do seu Senhor. É assim ou não é na nossa vida? Quando o bicho começa a pegar, quando as coisas começam a dar errado, quando o carro fura o pneu, quando bate o motor da moto, quando acontece um acidente, quando a gente fica sem dinheiro, o que os nossos amigos fazem? Fala aí. Eles metem o pé. É ou não é assim, Elisa? Gente que a gente contava, gente que a gente esperava. Eu estava conversando com a Lucimar e fui lembrar dessa história. Eu nem lembrava, mas a Lucimar lembrou. No dia do meu casamento, ou melhor, antes do meu casamento, uma irmã se ofereceu para fazer tudo. Sabe, aquele casamento que eu só quero casar, não quero ter lembrancinha, não vai ter bolo, não vai ter salgado. A gente não tinha dinheiro, não tinha nem casa pronta, irmãos. Fomos na igreja, a irmã fez tudo, e botou rosa para todo lado, e planta árvore, faltou botar um coqueiro no meio da igreja. A irmã deixou a igreja linda, mas no dia que ela foi, acho que no supermercado, né, Lucimar, algum lugar que ela foi, alguém discutiu com ela e falou que ia matar ela. O cara olhou para ela e falou assim: me deu vontade de te matar. A mulher foi embora para casa como? Desesperada. Fez tudo aquilo para o meu casamento e no final do dia alguém levantou uma palavra contra ela. Irmãos, toda palavra maldita contra nós não vai prosperar. Toda seta maligna contra os nossos filhos, contra a nossa família, não vai ficar. Tudo que foi feito foi ferramentas para matar a nossa vida, flechas lançadas para destruir, mas nós estamos com o escudo e com o broquel. Quem pode dar glória a Deus? Nenhum leãozinho, nenhuma áspide, nenhuma serpente tem poder contra nós, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Olha de novo para essa pessoa e diga assim: não duvide.
A Bíblia vai dizer também no capítulo 20, versículo 24, olha o que está aí, versículo 24, olha o que diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. A ordem era para que os discípulos ficassem juntos. Está ouvindo aí, irmãos? A ordem, quando Jesus se foi, ele fala assim: vou deixar vocês, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo, e vocês estejam unidos em tudo, assim como a igreja de Atos, que depois vem mais à frente. A igreja de Atos tinha tudo em comum, porque elas eram unidas. A Bíblia vai dizer que Tomé não estava com os discípulos quando Jesus aparece pela primeira vez. Então há uma falta também de Tomé na primeira visita de Jesus. É ou não é assim nos dias de hoje, irmãos? Cultos poderosos, cultos abençoados. Eu me lembro que eu era de uma igreja que culto de domingo estava lotado, mas culto de quarta-feira de oração, 6, 7, 8 pessoas. Quando contamos com isso tudo que o Senhor está fazendo conosco, a gente muitas vezes não é grato, porque a escola nos afasta de Deus, os amigos nos afastam de Deus, as palavras nos afastam de Deus, os falsos amigos também nos afastam de Deus, o trabalho nos afasta de Deus, e a gente começa a viver uma vida numa rotina em que quer as coisas, em que quer que aconteça, quer comprar as coisas, quer entrar numa questão de ter alguma coisa, e a gente acaba perdendo o mais importante: a presença, a unção, o Espírito Santo em intimidade. Quando eu perco a intimidade com o Espírito Santo, ele não fala mais comigo, porque para o Espírito Santo falar comigo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir o meu coração. O Espírito Santo está falando para nós aqui, irmãos: quando Jesus vier, esteja preparado. Quando Jesus vier na sua casa, esteja com a casa limpa, pronta. Isso eu estou falando de coração, isso eu estou falando de interior. Seja bem-vindo, Elane. Aleluia, conseguiu chegar, aleluia. O Senhor está dizendo para nós que no dia que o Senhor ressuscita, e a primeira coisa que Ele faz é passar na casa dos discípulos e visitar, porque eles estavam escondidos, Tomé não estava. Diz a Bíblia, em toda a história de Jesus vindo depois de ressurreto, depois de ter sido crucificado e ele ressuscitou, ele fica ainda 40 dias fazendo trabalhos, liberando pessoas e falando assim: ó, eu vou subir, faça isso, para você está ordenado isso, para você aquilo, eu vou visitar mais de 500 pessoas, eu vou passar por aí visitando as mulheres, eu vou ver Maria Madalena, eu vou ver Maria, minha mãe, eu vou ver a minha família, eu vou ver os discípulos, eu vou visitar casas, mas quando eu subir, eu vou deixar o Espírito Santo para falar com vocês. Irmãos, quando Jesus chegar, esteja pronto para ouvir a voz dele. Não duvide. Em Hebreus capítulo 11, vamos subir. Hebreus capítulo 11, não fecha João 20 não, pelo amor de Deus. Hebreus capítulo 11, sobe um pouquinho. Isso, depois de 1 e 2 Timóteo. Hebreus capítulo 11. Olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 11. Versículos 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Não é testemunho, testemunhos, porque os antigos alcançaram testemunhos. A Bíblia está dizendo, na minha versão está dizendo testemunhos, alguma versão deve estar testemunho. A Bíblia está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. É por isso que Jesus chama a atenção, voltando para João 20, é por isso que Jesus chama a atenção de Tomé e diz: Tomé, bem-aventurados são aqueles que viram, que não viram, mas creram. Aleluia. No versículo 29 de João 20 vai dizer isso: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram, pois ainda
creram. A Bíblia está dizendo que para eu crer, eu não preciso ver, basta crer, basta ter fé. É por isso que a nossa fé vai ser alavancada nessa noite, porque a gente não vai duvidar do que o Senhor está fazendo em nós. Essa operação da Viviane tem data e dia que o Senhor escreveu na história para ela ser operada. Por quê? Porque a partir de hoje o ventre dela está sendo mexido pelo Espírito Santo. O Senhor deixou os médicos tocarem para Ele fazer a obra. Irmãos, tem certas coisas na nossa vida que os homens podem até tocar, os homens podem até fazer, mas a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem dos reis, a última palavra vem do Senhor, do general dos exércitos, a última palavra vem do príncipe da paz, a última palavra vem do Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, do Jeová é o Shaddai, o Deus todo poderoso, o Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão. Eu quero trazer uma palavra que hoje a sua fé seja aumentada, a sua fé seja alavancada. No versículo 29 diz isso: Tomé, porque você viu, você creu. Você até falar: Jesus, meu Jesus, agora eu creio. Irmãos, eu não preciso ver as feridas de Jesus, eu não preciso ver a marca da lança, eu não preciso ver as gotas de sangue. Eu creio que Ele vive, o meu Redentor vive, e Ele há de se levantar. O meu Senhor está aqui, e pela nossa fé vai ser mudado tudo, vai ser transformado tudo, em nome do Senhor Jesus. Se há alguma obra maligna, alguma obra de opressão, nós oramos agora, que pela fé seja quebrado. Nós não duvidamos que o Senhor já está trabalhando agora, irmãos. O Senhor está trabalhando. Romanos 10, vamos lá, Romanos 10, versículo 17. Bíblia, irmão, fala para o teu irmão Bíblia, traz a Bíblia aí, ó. The Bible. Eu tenho fé, eu creio que o sobrenatural vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra, eu tenho respostas. É por isso que alguns discípulos não duvidaram. Irmãos, o negócio é tão forte que as mulheres deram um banho nos discípulos. Elas creram muito mais na ressurreição do Senhor do que os próprios discípulos, porque quando Jesus morre, as mulheres sabem que Ele vai ressuscitar, e o que elas fazem? Elas vão lá para o lugar de morte. Quando elas chegam no lugar de morte, elas têm uma surpresa. Do lado de fora tem o jardineiro, é o anjo do Senhor, e o próprio Senhor fala assim, o anjo diz assim: por que procurai dentre os mortos aquele que vive? Não duvide, Ele está ressurreto, Ele é Senhor, Ele está no nosso meio, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está no nosso meio. Não duvide, igreja. O Senhor está preparando a igreja para subir. Ele não está preparando a igreja para deixar na terra. Fica aí, vai ser aqui não. Há uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Eu ouvi esse louvor da família Nascimento. Na nova cidade, na ditosa cidade, é para lá que eu vou morar. Aleluia. É na nova cidade. Eita Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Versículo 30 de João 20, vamos lá, gente, fecha a Bíblia não, é forte. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Aí o versículo 31, estes, porém, foram escritos para que vocês creiam, ou para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Olha que coisa linda. Tomé duvidou. Tomé estava ali, a dúvida dele veio desde lá de trás, e Jesus já chega falando assim, ó, não vou nem falar nada, Tomé, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Agora você crê porque você vê, e muitas pessoas que estão lá que estão crendo, que não viram. A Bíblia está dizendo que aconteceu outros milagres na presença de quem?
discípulos, versículo 30, muitos outros sinais. Então a Bíblia está dizendo que no versículo 30 de João 20, aconteceu tantos sinais que não foram nem colocados na Bíblia. Por quê? Porque não interessava, só diz que Ele é o Senhor. Algumas coisas aconteceram para dizer assim: discípulos, não adianta eu te dar muita coisa, não adianta te dar muita comida, se vocês não vão dar tempo de comer, porque daqui a pouco vocês também vão ser crucificados, daqui a pouco vocês vão ser presos, daqui a pouco vão cortar a cabeça de vocês, daqui a pouco vocês serão crucificados, igual Pedro, de cabeça para baixo, porque não queria ficar em pé, daqui a pouco você vai ser morto, só vai sobrar João, mas assim mesmo ele vai morrer, o tempo vai passar. A Bíblia está dizendo que vai acontecer muitos sinais na presença dos discípulos, e muitos desses sinais que aconteceram não estão na Bíblia. Aí eu pergunto para vocês: quando Jesus morre e os discípulos sentem medo, eles vão para dentro de casa e eles se escondem. Tomé era mais ainda, o mais medroso ainda. Tomé meteu o pé, não estava nem dentro da casa. É ou não é assim, irmãos? Tem gente que foge na hora do problema. Eu já vi gente passar na rua, tu indo para São João a pé, o cara passar: Pai do Senhor, pastor. Eu falei: carona. A carona foi embora. Nem perguntou, nem sabe o que aconteceu. Mas Jesus é tão poderoso que Ele pegou um bando de vacilão medroso e começa a operar vários milagres. Nós estamos falando de milagres, amém, irmãos? O verdadeiro milagre é a salvação do homem. Jesus opera muitos milagres com discípulos que não foram escritos, Paladino, sabe aonde? Na Bíblia. Então tem um segredo dos discípulos em intimidade com Deus. Deus vai operar milagre, alguns milagres que serão vistos só por você. Você está entendendo isso? Quem precisa de um milagre hoje aqui? Diga amém. Precisa de um milagre? Precisa de um milagre? Precisa de um milagre? Lucimar, Felipe, cadê Felipe? Levanta a mão, recebe um milagre aí. Recebe aí, isso aí, amém.